Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química, Química Orgânica. Aula 2 a gente vai dar continuidade ao que diz respeito ainda à parte classificatória. A gente falou da classificação dos carbonos nas primeiras aulas, agora a gente vai falar da classificação das cadeias carbônicas. Essa classificação aí que a gente vai falar agora, ela é o que vai caracterizar essas cadeias carbônicas, ela vai dar características a essas cadeias carbônicas e a gente precisa classificá-las, a gente precisa saber que tipo de cadeia a gente está trabalhando, não é? Na primeira aula a gente viu mais a parte introdutória, aquela parte, aquele breve histórico da química orgânica e tal, e a gente dá continuidade hoje com essa classificação de cadeias carbônicas. Começo falando para vocês de dois tipos de cadeias, aberta e fechada, né? Cadeia aberta e cadeia fechada. Eu coloquei aqui um conceitozinho simples para que a gente possa identificar quando essa cadeia é aberta ou fechada. Apesar desses conceitos aqui, atentem para o seguinte: uma cadeia fechada ela sempre vai formar uma figura geométrica, não é? A cadeia aberta não, mas a cadeia fechada sim. Em suma, a gente tem a cadeia aberta como aquela que apresenta os extremos livres, não é? É importante salientar que nas provas aí, não necessariamente vocês podem encontrar, por exemplo, no Enem, a classificação dela como aberta, vocês também podem encontrar ela como acíclica ou alifática, que é a mesma coisa, certo? As cadeias abertas, acíclicas e alifáticas são aquelas cadeias que apresentam os extremos livres. Outro tipo de cadeia é a cadeia fechada ou cadeia cíclica, ou ainda cadeia alicíclica. Você pode encontrar também esse termo aí. Então, fechada, cíclica ou alicíclica. Apesar de não ter colocado aqui no slide, mas vocês já ficam cientes disso daí, né? Cadeia fechada, na verdade, ela não apresenta os seus extremos livres, não é? Os extremos, não tem como você identificar qual é o meio, qual o começo, perdão, e qual é o fim da cadeia. E, como eu havia dito antes, ela forma uma figura geométrica, Certo, pessoal? Atentem para isso daí, ok? Cadeias mistas. Ora, a gente já sabe que é uma cadeia aberta, né? Que os extremos eles estão livres. A gente já sabe que é uma cadeia fechada. Os extremos não estão livres, formam uma figura geométrica. Mas nós temos outro tipo de cadeia também, que ela é considerada cadeia mista. Parte dela é fechada e parte dela é aberta. Se você observar aqui, nós temos essa parte aqui que é a fechada, cadeia fechada, a parte fechada, e essa parte daqui que ela é aberta, né? Então ela é uma cadeia mista, ok, pessoal? Outra classificação eu chamo de heterogênea e homogênea. Classificação de cadeia heterogênea e homogênea. A cadeia heterogênea ela apresenta uma coisa chamada heteroátomo. Um heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, que se apresenta entre carbonos. É bom salientar isso, que para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos. Se não estiver entre carbonos, não é considerado um heteroátomo, essa cadeia não necessariamente ela pode ser heterogênea, não é? E aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Essa cadeia aqui ela apresenta um heteroátomo de oxigênio entre carbonos. Ele só é heteroátomo se tiver entre carbonos. Cadeia homogênea, ela não apresenta heteroátomo, né? Como eu falei, tem que estar entre carbonos. Se o encadeamento de carbonos ele é sequencial, sem a quebra dessa cadeia, trata-se de uma cadeia homogênea, certo? Eu coloquei dois exemplos aqui embaixo também, de duas nomenclaturas de classificação que também são muito comuns nas provas, não é? Ela é homocíclica e heterocíclica. Nós já vimos que a cadeia ela pode ser aberta, fechada, não é? Ela pode ser chamada de acíclica ou cíclica. Ela é cíclica quando ela é fechada. Então, toda vez que eu tenho uma cadeia homogênea e fechada, eu posso chamar ela de homocíclica. Quando eu tenho uma cadeia aberta e heterogênea, que apresenta um heteroátomo, olha ele aqui, ó, o heteroátomo de nitrogênio. O heteroátomo aqui está entre carbonos. Tem um carbono aqui
tem um carbono aqui. Isso aqui é estrutural de linhas, né? Que a gente já viu nas aulas passadas também esse tipo de representação. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia fechada e heterogênea, eu posso chamar ela de heterocíclica e posso também chamá-la de heterogênea e fechada, e posso também chamá-la de heterogênea e cíclica, mas é muito provável que vocês encontrem essa nomenclatura aqui, ok? Só resumindo, homocíclica é uma cadeia homogênea fechada, heterocíclica é uma cadeia fechada e heterogênea, ok, pessoal? Nós temos as cadeias saturadas e insaturadas. Cadeias saturadas e insaturadas, né? Cadeia insaturada, ela tem uma insaturação. Ela vai apresentar uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Isso é importante também. Tem que estar entre carbonos. Se não estiver entre carbonos, não é considerada uma insaturação nessa classificação de cadeias carbônicas. E a cadeia saturada, que está aqui à sua direita, ela só apresenta ligações simples. Não apresenta nem ligação dupla, nem ligação tripla entre carbonos. Vale salientar isso, pessoal. Eu estou destacando muito bem essa questão do entre carbonos, porque é um detalhe que pesa muito na hora de responder algumas questões. Aqui embaixo eu coloquei mais dois exemplos, né? A qual nós temos ela na estrutural de linhas, a representação na estrutural de linhas, né? Desse lado daqui eu tenho uma cadeia fechada, cíclica, e ela é insaturada. Olha aqui, a dupla ligação. A dupla ligação. Aqui é a mesma representação, certo, pessoal? Só que na estrutural condensada e na estrutural de linhas. Então, eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. Dupla ligação o quê? Entre carbonos. Professor, tem que estar entre carbonos? Tem que estar entre carbonos. Vê o exemplo aqui da direita, onde eu tenho duas cadeias saturadas. Propositalmente, eu coloquei essa dupla O aqui, ó. Dupla O. Tem uma dupla ligação, mas não está entre carbonos. Pelo fato de não estar entre carbonos, ela é considerada uma cadeia saturada. Ok, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei, basicamente, já que a gente está falando de tipo de ligação, não é? A classificação do carbono segundo, os tipos de ligações que apresentam entre eles. Os carbonos eles podem apresentar dessas quatro maneiras aqui, ó. Só dessas quatro maneiras aqui. Ou quatro ligações simples, perdão, ou duas simples e uma dupla, ou duas duplas, como está aqui, ou uma simples e uma ligação tripla. Então você só vai encontrar o carbono nessas quatro representatividades aqui. Ok, pessoal? Pois bem, vamos adiante. Ramificada e não ramificada, ou cadeia normal. Mas como eu coloquei aqui não ramificada, porque nas literaturas mais antigas vocês vão encontrar não ramificadas, mas atualmente é mais utilizado cadeia normal, ou ela é ramificada ou ela é normal. Simples, o conceito é o seguinte: para a cadeia ramificada, nós temos que ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Professor, os dois não. Pelo menos um terciário ou um quaternário. Pode ser que a cadeia ela seja uma cadeia maior e ela apresente carbono terciário e carbono quaternário. Ela vai continuar sendo ramificada. Mas se tiver pelo menos, se você detectar pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário, ela é ramificada. Beleza, pessoal? Nas cadeias não ramificadas ou a cadeia normal, você só tem carbonos primários e secundários. Por isso que é importante, como eu falei na outra aula, a gente conhecer classificação de carbonos, saber o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Porque a gente precisa para essa classificação aqui de cadeias ramificadas e normais ou não ramificadas. Uma observação que eu coloco para vocês é a seguinte: essa classificação ela só é utilizada em cadeias abertas, ou seja, em cadeias acíclicas. Certo, pessoal? Ela não é utilizada em cadeias fechadas, ok? Cadeia, eu falei lá na frente, o que é uma cadeia alicíclica? Professor, o que é uma cadeia alicíclica? O senhor falou lá na frente. A cadeia alicíclica é quando ela é uma cadeia fechada, mas não é aromática. E o que é uma cadeia aromática? Bem, uma cadeia aromática ela é uma cadeia que apresenta anel benzênico, não é? Eu vou mostrar uma representatividade melhor no outro slide,
Mas eu quero dizer o seguinte, isso quer dizer o seguinte, né? Possuir anel benzênico. O que é isso, professor? Isso quer dizer que ela possui duplas alternadas. Se vocês observarem aqui na estrutura, ela tem duplas simples, dupla simples, dupla simples. Então, é uma alternância de duplas ligações que caracteriza o anel benzênico, certo? Sempre 6 carbonos, aqui ó, 6 carbonos, e a alternância de duplas. Isso quer dizer que tem anel benzênico. Toda cadeia que tem essa característica de duplas alternadas, 6 carbonos, anel benzênico, é uma cadeia aromática. Diferente disso, elas são cadeias não aromáticas, ou como eu já havia falado, cadeias alicíclicas. São cadeias fechadas que não são aromáticas, ou seja, que não possuem o anel benzênico. Tá certo, pessoal? As cadeias aromáticas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser mononuclear e polinuclear. Dois tipos de cadeia, mononuclear e polinuclear. Mononuclear, aqui ó, é o mesmo composto, só que com representatividade diferente, né? Eu tenho aqui ela na estrutural e aqui na estrutural de linhas com o anel benzênico. Aqui ó, pessoal, o anel benzênico. Esse anel benzênico já mostra para você que existem alternância de ligações, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e assim por diante, ok? Então 6 carbonos, anel benzênico. O nome desse composto aqui, que é o composto mais famoso das cadeias aromáticas, é o benzeno. O benzeno é um composto, por exemplo, que está presente na gasolina, extremamente prejudicial à saúde, ele é cancerígeno. Se vocês observarem todo posto de gasolina, tem lá um aviso que existem produtos que liberam o benzeno e respirar aquilo ali pode trazer males à saúde, certo? Sim, mas o que são cadeias aromáticas, professor? Mononucleares. Cadeias aromáticas mononucleares, elas são cadeias que têm um núcleo só. O núcleo é justamente esse anel benzênico. Essa cadeia aqui é uma cadeia que possui um núcleo, então ela é aromática mononuclear. Veja a diferença. Aqui eu já tenho cadeias aromáticas polinucleares ou polinuclear. Observa que ela tem mais de um núcleo. Os dois exemplos que eu coloquei para vocês têm mais de um núcleo, certo? Por isso existem dois tipos. A aromática polinuclear de núcleo isolado e a aromática polinuclear de núcleo condensado. Qual a diferença? Professor, qual a diferença disso aí? Núcleo isolado, os núcleos eles são afastados por um carbono, por exemplo. Eles não estão próximos, né? Eles não estão sequenciais. É diferente, por exemplo, núcleo condensado. A diferença, ó, os núcleos eles estão juntinhos, ó. Os carbonos eles são compartilhados entre as duas cadeias. Ok, pessoal? Então eu tenho mononucleares, como eu falei para vocês aqui, né? Aromáticas mononucleares, um só núcleo, e polinucleares com dois núcleos ou mais, viu, pessoal? Pode ter cadeias polinucleares com 3, 4, 5. Acho que vocês já viram, inclusive, quem já fez a prova do Enem, já viu lá grandes colmeias, né? Parece grandes colmeias, são na verdade compostos aromáticos com mais de um núcleo, né? Polinucleares. E aí eu tenho de núcleo isolado e de núcleo condensado, né? Bom, aqui eu tenho um pequeno resuminho para a gente aqui, né? Um gráfico onde a gente vai ter tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Classificação das cadeias carbônicas. Segundo o fechamento da cadeia, deixa eu botar aqui tela maior para a gente poder visualizar melhor. Segundo o fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Aberta, as extremidades livres, fechada, as extremidades não são livres e formam uma figura geométrica, e mista, onde parte dela é aberta e parte dela é fechada, ou seja, parte dela tem extremidade livre, parte dela não tem extremidade livre. Ressalto que as fechadas elas podem ser de dois tipos: as aromáticas, aquelas que apresentam anel benzênico, né? E as não aromáticas, as que não apresentam o anel benzênico. Segundo a disposição dos átomos, elas podem ser normal ou ramificada. Normal, o que é uma cadeia normal, professor? Normal é quando ela apresenta apenas carbonos primários e secundários.
Ramificada, professor, quando ela tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Ela pode ser classificada também segundo tipo de ligação. Tipo de ligação. Ela pode ser saturada ou pode ser insaturada. Ela é saturada quando ela só tem ligações simples entre carbonos. Destaque isso aí, menino. Entre carbonos. Ela é insaturada quando ela apresenta pelo menos uma dupla ligação ou uma tripla ligação entre carbonos. Vai ser chato eu ficar destacando isso aí, mas é importante que vocês não esqueçam isso, ok? E segundo a natureza dos carbonos, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea quando ela não tem um heteroátomo. Professor, e o que é um heteroátomo? Um heteroátomo, como eu falei para vocês, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está entre carbonos, ou seja, está quebrando a cadeia carbônica. Então, quando não existe esse heteroátomo, quando eu tenho uma sequência de carbonos sem a quebra dessa sequência, eu digo que essa cadeia é homogênea. E ela é heterogênea quando ela apresenta esse heteroátomo, né? Ou seja, ela tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, onde ele está quebrando a cadeia carbônica. Ok, pessoal? Vale ressaltar que esse heteroátomo tem que estar entre carbonos, não diferente disso. Ok? A gente continua aí. Um exemplo, eu coloquei para vocês um exemplo aqui, para a gente analisar, certo? E classificar essa cadeia, né? Aqui eu tenho a molécula da aspirina, certo? Substância orgânica, a molécula da aspirina. E aí eu posso classificar ela em aberta, fechada, mista, homogênea, heterogênea, normal, ramificada, saturada, insaturada, aromática ou não, né? Essa cadeia ela é mista. Por que ela é mista? Porque parte dela tem extremidades livres e parte dela não tem extremidades livres, é fechada, ok? Essa cadeia ela é heterogênea. Ela é heterogênea por que ela é heterogênea, pessoal? Deixa eu colocar ela maior aqui. Ela é heterogênea porque ela tem, por exemplo, heteroátomos entre carbonos. Não é por causa, por exemplo, desse oxigênio. Esse oxigênio aí não caracterizaria ela como heterogênea, mas esse oxigênio aqui sim, porque está entre carbonos, está quebrando a cadeia carbônica. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Toda cadeia aromática é insaturada, de cara, porque ela tem a dupla ligação entre carbonos. Olha aqui, ó, tá? E ela é uma cadeia aromática? É uma cadeia aromática porque ela apresenta um anel benzênico. A representação aqui não vai mostrar o círculo, o anel aromático aqui, o anel benzênico, mas o fato de ter a dupla alternância aqui caracteriza ela como uma cadeia que tem anel benzênico. Ok, pessoal? Então é isso aí. A gente adiantou mais alguns assuntos aí. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando a parte de grupos funcionais, entrar na parte de hidrocarbonetos, não é? Eu quero dizer para vocês que vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, nos nossos comentários, ou entre em contato direto comigo, né? Pelos grupos que vocês têm acesso, ou simplesmente deixe os comentários que a gente vai estar respondendo esses comentários aí, ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.